O vazio que se instala quando o amor acaba é a dor. Esse é o diagnóstico realizado pela nossa convidada em suas audiências de separação de casais. O Trilha de Letras de hoje convida a juíza e escritora Andréia Pachá para conversar sobre o amor e a lei. Andréia Pachá, seja muito bem-vinda ao Trilha de Letras. Muito obrigada, é uma alegria enorme poder participar desse programa e contar um pouco dessas histórias. Há muito tempo que eu vinha tentando estar aqui presente, porque eu acho tão importante ter um programa que trata da literatura, então para mim é uma grande honra. E para a gente também é uma grande honra receber você para falar de um tema que é muito delicado. Tolstói, em Ana Karenina, tem uma frase que diz que todas as famílias felizes parecem-se felizes, não é? E que as famílias infelizes, elas são infelizes, cada uma à sua maneira. Com o trabalho que você faz na Vara de Família, aqui no Rio de Janeiro, você poderia dizer que isso realmente é uma realidade? Você sabe que eu chego a citar essa frase específica do Tolstói, eu chego a citar numa das histórias, porque o que parece é que tanto as famílias felizes quanto as famílias infelizes, elas têm uma coisa profundamente diferente umas das outras, porque cada um experimenta a dor e o amor do seu lugar, mas todas elas são muito parecidas no coletivo quando a gente vai tratar desse momento, tanto do momento da aproximação, da paixão, da convivência ideal e perfeita, quanto do momento das rupturas. É muito comum que nas separações a gente veja um filme que parece um filme repetido, como se aquela história fosse uma história só. E, no entanto, cada um daqueles casais experimentou o fim do amor de um lugar profundamente diferente do outro, embora coletivamente tenha-se essa sensação. Então, eu acho que é um lugar legal e um lugar muito interessante para entender a nossa condição humana, que é desse jeito mesmo. A gente parece com todo mundo e a dor que a gente experimenta é muito subjetiva. Agora, é interessante você falar isso, porque esses casos chegam na mão de um juiz, que vai tratar dos casos com uma lei que ela, de certa forma, ela é única para todos. Como é que se resolve isso se a gente tem casos tão diferentes? Olha, eu fui juíza numa vara de família há quase 20 anos e eu sou juíza há quase 25. Esse ano eu completo 25 anos de magistratura. Esse período na vara de família, eu consegui ter um contato diário com histórias que, na maioria das vezes, precisavam muito mais de um terapeuta, muito mais de um mediador do que propriamente de um juiz com a força da lei. O juiz tem possibilidade de, por meio de uma decisão, impor algumas obrigações para as pessoas, mas a expectativa que a maioria dos casais tinham quando chegavam a uma vara de família, é que fosse restabelecida a justiça. E na perspectiva do amor, a justiça é sempre os dois se amarem profundamente até que a morte os separe, porque essa, mais ou menos, é a idealização que se faz dos encontros amorosos na nossa sociedade. Claro que muitas mudanças já aconteceram, claro que os casamentos não são mais casamentos que duram a vida toda. Felizmente, as pessoas têm escolhas e podem reiniciar outras relações, mas a expectativa e a frustração vem muito turbinada por essa incapacidade de viver amando até o fim. E quando quem ainda ama vai para a justiça, fica sempre com a sensação de que o juiz vai restabelecer o amor. E não tem juiz no mundo que possa fazer isso. É muito triste presenciar esse momento, porque é uma dor muito profunda, é um momento de muita desconstrução, de assim, tudo que você idealiza de projeto, que você idealiza de envelhecer do lado de uma pessoa. Na hora do divórcio, é isso que vem para cima da mesa. E é essa exibição, assim, dessas vísceras que chegam para um juiz. Mas a ansiedade e a dor se revela não nessa hora, mas se revela naquela separação das pequenas coisas, sabe? Quem
Quem que fica com o livro autografado para o casal? Aquele objeto que foi comprado pelos dois num momento que os dois estavam profundamente apaixonados, qual o significado que tem para um e para outro? E é muito difícil que o amor acabe ao mesmo tempo para os dois. E tem esse descompasso que acaba acontecendo assim, diante de um juiz involuntariamente. Andréa Pachá, você trouxe esses casos para a literatura. Você tem A Vida Não É Justa, que é o primeiro livro, não é, de uma trilogia que a gente está vendo agora que está acontecendo. Nesse A Vida Não É Justa, você traz vários casos e conta esses casos e toma até uma certa distância. A gente podia citar alguns para o público? Esse livro foi o primeiro que eu publiquei, ele foi publicado em 2012. E ele fala exatamente desse momento do fim do amor. E tem histórias que acompanharam essa mudança da sociedade nos 20 anos que eu fiquei numa vara de família. Então, tanto tem histórias mais antigas, de um tempo em que não havia Lei Maria da Penha, e as mulheres não tinham nenhuma proteção no caso de violência contra a mulher, como tem o início do uso da internet. Então, tem histórias de traição virtual, e tem uma história muito curiosa que, num determinado processo, o marido foi pedir a separação, ainda tinha separação, porque antes, agora é só divórcio, mas antes existia separação, e o marido queria que a culpa da mulher fosse reconhecida porque ele foi traído virtualmente, e ele encontrou toda a correspondência virtual dela com um amante virtual com quem ela nunca tinha se encontrado. Então, é uma história curiosa, engraçada até, e que hoje ficou muito banal, mas que há 25 anos atrás isso era impensável, né? Então, a maioria das histórias não são histórias assim pitorescas nem excepcionais, não. São histórias muito banais, muito cotidianas e que acabam criando uma identidade muito grande com o leitor. E o título é um título muito inteligente, né? A Vida Não É Justa. O título de um livro de uma juíza que trabalha com justiça. Só isso já chama atenção. Porque a justiça que se espera de um tribunal, ou a justiça que se tem de um tribunal, é uma justiça diferente dessa justiça idealizada. A justiça humana, essa justiça dos tribunais, da vara de família, é uma justiça das leis, uma justiça das normas. A gente, Andréa, foi ouvir também uma segunda opinião sobre essa questão, não é? De como estes casos da justiça e também injustiça em famílias podem inspirar a literatura. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Eu não acredito nessa indenização, porque há vários pais de papel que pagam a pensão e não são presentes, e não se fazem presentes, e não sentem falta, porque confundem o filho como se fosse da esposa, como se fosse uma consequência do casamento. Eles não entendem o filho como uma escolha para toda a vida. A indenização só vai ser mais uma pensão infracionada. Por quê? Você quer afeto. E vai ter dinheiro? Você quer afeto e vai ter uma compensação financeira? A compensação financeira não vai trazer afeto e não traz afeto. É legítima a pensão, é um direito, tem que pedir, tem que exigir, mas infelizmente a gente não tem como obrigar ninguém a ser pai. É uma opção. A gente costuma numa briga falar com a cabeça quente, com o coração fervendo. E como a gente quer resolver a briga, a gente usa golpes baixos. E isso desfaz qualquer harmonia familiar. Pense muito antes de ofender. Toda ofensa é uma dor sem volta. A palavra não cicatriza. Andréa, a gente ouve as pessoas falarem e a gente acaba percebendo, como você diz, que é tudo muito mais comum do que se pode imaginar. E aí você parte para um segundo livro, que é Os Segredos de Justiça. O que vem nesse segundo livro? No segundo livro, nesse primeiro eu concentrei as histórias das rupturas, dos divórcios, das separações.
no segundo livro é um pouco dos conflitos que acontecem das relações familiares e interpessoais. Disputa de guarda, muitas vezes os avós ocupando os lugares dos pais no cuidado com os filhos, discussão sobre pensão alimentícia, são essas questões mais cotidianas, e alienação parental, guarda compartilhada, e que aumentam e que se agravam quando o que subjaz não aparece, quando não se assume que aquele conflito tem uma origem, que é a incapacidade de digerir o término de uma relação, se remete para esses outros fatores a responsabilidade pelo fracasso. E são experiências muito tristes na maioria das vezes, porque você vê o uso de filhos como objeto nas disputas por guarda, por período de convivência, por fixação do valor da pensão alimentícia. Então, são essas histórias mais focadas nas relações familiares que são necessariamente impactadas pelas rupturas. Andréa Pachá, você acha que hoje a justiça ganhou um grande protagonismo no nosso país? Não só no nosso país, mas em todo o mundo. Esse fenômeno da judicialização da vida tem se repetido, e não só na esfera privada. Então, a gente percebe isso nas relações mais íntimas, as pessoas buscando o judiciário, para que o judiciário ocupe o lugar do cidadão na escolha de decisões que são muito subjetivas e muito individuais. Pais indo à justiça para que o juiz escolha em que escola o filho vai estudar, para que o juiz deixe cronometrado o período que um filho vai viver com a mãe ou com o pai. Então, são questões que não deveriam chegar na justiça e que criam uma disfuncionalidade para o próprio funcionamento do judiciário. Andréa Pachá, a gente vai continuar falando sobre esse assunto com você. A gente agora vai para o intervalo, mas antes nós vamos ouvir e ver o nosso quadro Leituras com a nossa produtora Maíra de Assis, que sempre tem uma ótima dica de livro para vocês. O Trilha de Letras volta já. A lei pode afetar o dia a dia das pessoas, especialmente as suas relações afetivas. Divórcio, guarda dos filhos, problemas com os vizinhos são alguns exemplos. Nesse livro aqui, De Quando Éramos Iguais, Eduardo Sens fala a partir do ponto de vista de um promotor de justiça. Ele vê a sua neutralidade abalada quando encontra um antigo amigo de infância na posição de réu. Aqui, nesse livro, ele também discute questões como os bastidores da justiça e a desigualdade social. E para ilustrar tudo isso que a gente está falando, a gente vai ler um trechinho aqui agora. Onde já se viu fazer o júri de amigo de infância? Péssimo, péssimo. Toda aquela energia inicial, toda aquela demonstração de vigor, de certeza, de coerência, tudo aquilo se esvai nessa besteira de não conseguir falar do passado do réu, da pessoa que foi. Tento novamente, mas gaguejo. E nem adianta chamá-lo só de Carlos Otávio. Tainho é um nome que me vem na boca quando me preparo para confrontá-lo. E isso me exige muito esforço para encontrar o nome de batismo a cada 3 ou 4 frases. O Trilha de Letras está de volta, refletindo sobre o amor e a lei. Mas antes de nós continuarmos conversando com a juíza Andréa Pachá, que está aqui conosco, nós vamos ao quadro Dando a Letra, sempre também com uma dica literária do próprio autor para vocês. Oi, meu nome é Maria Letícia, eu sou autora do livro Diário de uma Cardíaca Invisível. É um livro que, apesar de eu estar mostrando aqui, ele é virtual, ele não existe fisicamente. Você, para lê-lo, tem que entrar na internet, no site da Amazon.com.br. E o livro fala de quê? Fala da minha busca pela definição do mal-estar que eu tinha, mas ninguém sabia o que era. Foram 5 anos passando mal, ia no médico, isso é estresse, isso é virose, e quando eu vi eu estava à beira da morte. Não era estresse nem virose. Isso pode acontecer com você, assim como aconteceu comigo. Então, o meu livro é um manual para você sobreviver nos ambulatórios do Brasil. Tá passando mal? Não sabe o que é? Dá uma olhadinha no livro,
que eu meio que dou o caminho das pedras para você conseguir diagnosticar o que você tem. Tomara que você não tenha nada, mas o livro é sobre isso. Boa leitura, obrigada. Andréa Pachá, e a literatura vai ganhando espaço também em todas essas discussões, não só na justiça, e você que teve uma experiência com teatro, com cinema, com arte, agora traz para os livros tudo que você vivencia. Essa tua experiência com a arte, ela faz diferença também no teu dia a dia de trabalho? Olha, para mim fez total diferença a experiência que eu tive na literatura, no teatro, no cinema. Eu me sinto uma juíza muito mais generosa e muito mais humana pela possibilidade de ter transitado por esses canais e por essas esferas. Eu penso que a gente tem uma única raiz, que é da humanidade, onde esses saberes todos, que incluem a arte, a cultura, as ciências humanas, a filosofia e a justiça, eles devem nascer da mesma raiz e eles devem caminhar juntos. A tendência, quando se compreende esse monte de informação e quando se tem acesso a tanto texto literário, ao teatro, ao cinema, o que se compreende é que a nossa condição humana deveria nos fazer muito menor do que nós somos e, no entanto, a nossa experiência cotidiana é estupenda. Então, eu tenho uma alegria quando eu percebo essa intensidade das grandes dores e dos grandes prazeres que a humanidade nos proporciona, que isso, se não tivesse vindo por esse caminho da literatura, do teatro, eu acho que só pela formação jurídica não teria chegado. E aí eu vou apresentar para vocês o mais novo livro de Andréa Pachá, Os Velhos São os Outros. Você aqui traz a história exatamente daqueles que estão envelhecendo, que estão precisando da justiça para poder depois viver? Exatamente. Eu acho que com esse livro eu concluí essa trilogia dessa experiência na vara de família e agora na vara de sucessões, que é quando os conflitos decorrentes da passagem do tempo chegam à justiça. Nós vivemos um momento de envelhecimento social muito grande. Em 2050, nós seremos 23% de idosos no Brasil. E as questões que dizem respeito ao envelhecimento têm chegado à justiça com muita potência, tanto com relação à vulnerabilidade, idosos abandonados, maus tratos, idosos que são enganados por prestação de serviços ou por serviços bancários, enfim, serviços do consumidor, quanto os conflitos que decorrem do processo de envelhecimento e que impactam na autonomia. A família que quer se interpor entre o idoso e um novo relacionamento, ele quer casar de novo e a família acha que ele está sendo enganado. A disputa pelo exercício da curatela, quando os idosos não têm mais capacidade ou têm uma doença mental que precisam de alguém que cuide do patrimônio. Então, todos esses conflitos que dizem respeito ao envelhecimento têm chegado e vão chegar cada vez mais à justiça. E são histórias muito duras e que eu precisei escrever para compreender que universo é esse, onde a pessoa, depois de viver uma vida inteira, perde a voz. Em que momento é esse que o silêncio se instala na vida da pessoa e que a pessoa fica proibida de ser protagonista da vida dela? Quando é que os filhos começam a falar em nome dos pais para o médico, para o juiz, e que não respeitam mais a vontade de quem envelhece, como se todo envelhecimento dissesse respeito à perda de autonomia? De certa forma, André, ouvindo você falar, é uma outra forma de amor também. A gente estava falando de amor de casais, agora você vem uma questão maior, o amor da família para com aquele ente querido que envelhece, não é? A gente, Andréa, foi ouvir também, foi perguntar como é que a literatura pode tornar a justiça, né, mais humana e mais empática, como você mesmo dizia, que você acha que ajudou você. Vamos ouvir, tá bom? O que é justiça? É ser feliz e deixar o outro ser feliz. E também não ser a única fonte de felicidade do outro. Porque se você se torna a única fonte de felicidade, você se torna possessivo, ciumento e egoísta. A minha esposa é tudo para mim
entre vários tudos para mim. Eu não deposito nela a minha razão de viver, porque é um preço muito pesado. Ela não tem direito a carregar a minha razão de viver. Isso é justiça. É cuidar da sua própria felicidade. Ter mais assuntos que não seja somente o casamento. Ter independência, ter trabalho, ter passatempo, ter manias, ter defeitos que não estão no casamento. Eu tenho os meus defeitos e tenho os meus defeitos dentro do casamento. Eu tenho minhas virtudes e tenho minhas virtudes dentro do casamento. Não é a mesma coisa. A justiça emocional, ela é pouco dita. Não existe a educação dos afetos. Mas a gente precisa entender que amor não é tirar, amor é pôr. Só que a gente entende, eu quero ficar mais tempo com ele. Aí vai deixando tudo de lado. Não faça isso. Não. A gente entende amor como uma exclusividade doentia. Só que exclusividade doentia é obsessão. André Pachá, de certa forma, é preciso também que as pessoas consigam conversar mais antes de chegar até a justiça. Ler, por exemplo, a literatura, ela pode fazer diferença? Ela será um caminho antes de se tentar uma terceira via? Eu acho que a literatura abre uns canais da sensibilidade, da alteridade, que são fundamentais para o convívio de qualquer ser humano. As pessoas que têm mais acesso ao lúdico, à ficção, a possibilidade de compreender o significado simbólico das palavras, tem mais capacidade de abstração e tem mais facilidade para lidar com os conflitos. Nesses tempos onde a comunicação se estabelece de uma forma de confronto e muito rasa por meio das redes sociais, é fundamental que nós retomemos esse espaço da palavra, porque a palavra é o que nos define em humanidade. Então, quando você pensa na trilha das letras, eu acho que está na hora da gente retomar essa trilha com mais determinação, com mais afirmação da importância simbólica que as palavras têm na nossa formação humana. É uma forma fundamental da retomada de diálogo e da capacidade da gente enfrentar os conflitos sem tanta intervenção e sem tanto confronto desnecessário. As redes sociais, elas são uma intervenção? As redes sociais, eu ainda tento entender assim, o impacto que elas causam nos nossos relacionamentos. Sem dúvida, elas são uma forma de linguagem diferente. A linguagem das redes sociais não se estabelece pelo diálogo, se estabelece pelo confronto. Então, tentar reproduzir nas redes sociais uma linguagem dialogal não tem funcionado, porque só funciona no confronto. E no confronto o que cresce é o ódio, e o ódio é a ausência da palavra. Momentos de crise econômica, eles também afetam os relacionamentos? Ou seja, um estado em que há um problema financeiro, ele vai afetar aquele casal? Certamente, no momento de desemprego, num momento de muita instabilidade econômica, há um aumento de demandas nas varas de família, especialmente no que diz respeito à execução de pensão alimentícia, a rupturas. Às vezes, o casal não consegue ultrapassar aquele momento com o afeto necessário para seguir adiante. E muitas vezes os casais precisam continuar vivendo no mesmo ambiente porque não tem dinheiro para suportar uma separação, o que também causa bastante conflito. Então, o impacto da economia, do desastre econômico, tem uma relação direta com os conflitos familiares. Você passa, sim, por muitos dilemas pessoais, até nas suas decisões, Andréia? Eu acho que um juiz que não passa por dilemas na hora de decidir tem algum problema. É claro que é um tipo de atividade que exige que nós tenhamos uma ética de alteridade muito grande, porque às vezes uma decisão impacta a vida da pessoa de uma maneira assim definitiva.
E ninguém vai à justiça porque quer ou porque se diverte, vai à justiça porque precisa. Então, esse exercício de angústia e de alteridade, para mim, é diário. E grande parte dos juízes com quem eu convivo e que atuam especialmente nessas áreas onde o ser humano está mais próximo, que é na área de família, de sucessões, eles sofrem dessa mesma angústia. Então, essa imagem do juiz também acaba sendo mais uma idealização dessa do juiz, que pode tudo, que é autoritário. Assim, é muito distante da experiência que eu tenho como profissional durante esses 25 anos. A procura é cada vez mais ter uma atuação mais próxima do cidadão que precisa do acesso à justiça, porque o ambiente da justiça é um ambiente de garantia de direitos e o cidadão precisa confiar nesse caminho para conseguir alcançar os direitos e as garantias que foram tão difíceis consolidar na Constituição. Andréa Pachá, a gente está no final do nosso programa. Eu queria que você deixasse uma última palavra para os nossos espectadores, enfim, sobre os seus livros e sobre o que vem por aí ainda. Olha, eu espero que pela literatura e pelas histórias a gente consiga ampliar o nosso canal de sensibilidade e nos fortalecer em humanidades. Eu acho que divergências qualquer um de nós tem, conflitos faz parte do nosso dia a dia, é normal que as pessoas vivam instáveis e em conflito. O que não é normal é silenciar o outro. Então, todo espaço que for possível de diálogo, de construção e de afirmação da palavra, é importante a gente se fazer presente e brigar para que esses espaços não se destruam, porque disso depende a nossa sobrevivência civilizatória. Então, a literatura é mais um desses canais. Fico muito feliz de poder falar das histórias aqui. E planos eu acabo sempre tendo, porque escrever para mim é uma forma de compreensão do mundo. Eu não consigo passar um dia sem escrever. Então, já começo a preparar aí mais para frente um romance, mas muito lentamente eu escrevo por prazer. Então, eu tenho todo o tempo para fazer isso. Bom, Andréa Pachá, posso dizer que foi um prazer receber você aqui no Trilha de Letras. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, o prazer foi meu, pode ter certeza. Pessoal, o Trilha de Letras termina agora. Nós voltamos na próxima semana. Trilha, o caminho da literatura passa por aqui na TV Brasil.